temos problemas. Acredite ou não, o seu não é o maior nem o pior deles. E existem duas opções. Ou você escolhe ser a vítima, ou parte para reescrever sua história. A escolha é inteiramente sua. Desde quando eu aprendi a dar meus primeiros passos, eu não sabia muito bem para onde a vida ia me levar. Como a maioria das crianças, eu queria ser um super-herói. Eu ficava fascinado com a história dos super-heróis. Os super-heróis com aqueles superpoderes, que queriam fazer o bem para a sociedade, ajudar as pessoas. E aquilo ali me fascinava e eu achava que eu realmente podia ser um super-herói algum dia em minha vida. Só que existe um problema entre você ter a mente de um super-herói e um corpo de ser humano. E aí o que aconteceu comigo foi que eu tive muitas lesões, muitas fraturas, muitas luxações e eu vivia internado na clínica ortopédica. Eu inclusive já tinha até um cartão de cliente especial da clínica ortopédica que ficava perto de minha casa. Nunca tive limite para sonhar. E minha história no esporte, ela começa com a natação. Eu sofria de bronquite asmática e minha mãe me matriculou na natação aos 9 anos de idade por conselho de um médico para tentar curar essa asma. E eu nadei dos 9 aos 11 anos. Só que o problema da natação é que enquanto meus amigos eles estavam todos brincando, jogando futebol, socializando juntos, eu estava sozinho na água comigo mesmo e isso me incomodava muito. Só que lá na frente eu não tinha ideia de como isso ia me ajudar. Um outro sonho que eu possuía, e como todo brasileiro, eu sempre fui apaixonado por futebol. Eu queria ser jogador de futebol, eu era goleiro e eu acho que desde pequeno tinha alguma coisa essa questão de querer ser um pouco diferente, né? Então eu escolhi jogar numa posição que é a posição que ninguém gosta, né? Que tem briga para ver quem é que quer ser goleiro e era o que eu queria fazer, evitar os gols. Nessa questão dos sonhos do futebol e fui convidado para jogar no meu clube de coração. Imagine que você tem um sonho de criança e que de repente esse sonho se torna realidade. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui convidado, fiz alguns testes, tive a oportunidade de jogar no Esporte Clube Bahia dos meus 11 até os meus 18 anos, né, na categoria de juniores. E foi uma fase de muito aprendizado, foi uma fase em que eu aprendi realmente a superar meus limites e superar tudo em busca de um objetivo. Eu sempre fui uma criança de classe média, média alta, e eu pegava 9 ônibus por dia, ainda criança, só para ir treinar e voltar. Eu tive que sair das escolas particulares que eu estudava para estudar em colégio público. E foi realmente uma fase de muito aprendizado. Eu nunca gostei muito de estudar, minha questão era jogar futebol. E pegava todos os meu material de futebol, botava dentro da mochila e atirava da janela de casa, eu morava no 8º andar, e atirava no jardim que a gente tinha embaixo e saía pela porta dizendo pra minha mãe que eu ia estudar e na verdade eu não ia pro colégio, eu ia pro clube jogar futebol. Até que chegou um dia que, quando acabou essa fase do futebol, essa fase de que eu já estava jogando no Bahia e tudo, e eu vi que aquilo não ia dar pra frente, porque eu escolhi uma posição muito difícil, que é a posição de goleiro, e goleiro só joga um. E eu tinha um problema à parte, eu tinha uma estatura que não era uma estatura alta para goleiro, aparecendo também alguns problemas, e eu acabei desistindo de jogar futebol. Ao mesmo tempo, nessa fase do futebol, eu passei por algumas dificuldades grandes no colégio que eu estudava, porque tinha um menino que me batia muito e sem motivo nenhum aparente. E eu comecei a sentir muita raiva daquilo, porque aquele menino sempre vinha e me batia nos intervalos. E até que um dia, assistindo um filme, minha vida mudou. Eu assisti um filme chamado Rocky IV.
que era a saga de Rocky Balboa, de Sylvester Stallone, né, interpretando o Rocky Balboa. E aquele filme ele mexeu muito comigo. E eu tinha um vizinho que ele dava aula de full contact, né, que é uma espécie de boxe com pernas também. E eu comecei a treinar isso. Em paralelo, eu jogava futebol durante a semana e nos finais de semana eu treinava com esse meu amigo. E aquilo ali foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. E quando eu parei o futebol, eu me dediquei exclusivamente às artes marciais. Fui me graduando, fui fazendo lutas e até que peguei minha faixa preta de kickboxing, né? E foi aí que começou uma nova história, uma nova trajetória de minha vida. Fui levando as artes marciais um pouquinho mais a sério e aí começaram a vir os títulos, começaram a vir os resultados, né? Eu fui canalizando essa minha energia para dentro do ringue, para dentro do tatame, e eu me tornei campeão baiano, campeão brasileiro, né? E tive a oportunidade de disputar o título sul-americano. Nessa questão do título sul-americano tem uma coisa bem interessante, que foi também uma história que me marcou. A gente tinha um projeto social muito grande nessa federação, né, que chamava FEBA na Comunidade. E a gente sabia que tinha esse campeonato sul-americano para disputar em São Paulo, em Jundiaí. E a gente vinha treinando já o grupo de crianças, né, para participar do campeonato. E eu também treinando, porque eu também queria participar desse campeonato. Então a gente estava no aguardo da resposta do governo do estado em relação a todas as nossas solicitações, né? Quando chegou com uma semana da viagem, foi que veio a resposta de que o governo não poderia ajudar a gente na questão do patrocínio, né, para mandar a gente para lá. Isso me afetou muito, até que eu estava em casa, né, sentado, e minha sogra perguntou porque eu estava triste, né, e minha sogra disse, eu contei para minha sogra o que estava passando, e ela disse, e por que você não vai? Se você tem dinheiro para pagar a sua passagem, vá e represente os meninos, já que você não tem dinheiro para pagar, que o menino tem que ir com algum acompanhante, você não tem dinheiro para pagar o acompanhante e você. Então vá e faça o que tem que ser feito. E até hoje eu agradeço minha sogra muito por isso, porque foi realmente um incentivo. E eu fui lá e eu era a única pessoa da delegação da Bahia. Eu fui sem técnico, eu fui sem auxiliar, eu não tinha ninguém para me dar água no intervalo entre um round e outro. Acabou que eu voltei para a Bahia com o título de campeão sul-americano de kickboxing. Campeão da categoria até 74 quilos, representante Estado da Bahia, Ricardo. Decisão unânime. Quando eu tava com o cinturão, eu fiz uma pose e na época eu não percebi isso, né? Depois foi que eu olhando as fotos, foi que eu percebi que eu tinha em casa também uma foto de Rocky Balboa fazendo a mesma pose que eu tava fazendo com o cinturão na cintura. E isso, pra mim, foi um outro ensinamento, porque prova a questão da visualização. Quando você tem fé, quando você acredita numa coisa e você acha que aquilo ali realmente vai acontecer com você, o universo ele realmente ele conspira e você pode conseguir tudo que você quer. Visualize tudo que você quer, que o universo ele diz sim para você. Quando eu conheci Ricardo, ele praticava intensamente as artes marciais. Chegava em casa, quando a gente se encontrava no final de semana, Ricardo estava amassado, com um olho machucado, roxo, um nariz torto. E eu sempre falava pra ele, por que você não faz outra coisa? Por que você não muda o esporte? E ele, com aquela paixão pelas artes marciais, quebrou o nariz diversas vezes, então assim, teve que fazer diversas cirurgias. É sempre um trauma muito grande, uma recuperação muito traumática. Depois do título de campeão sul-americano de kickboxing, eu ia disputar o mundial na Itália, só que em 2006 eu sofri uma segunda fratura em meu tornozelo. Eu tinha tido uma fratura quando eu tinha 10 anos de idade. E eu tinha um pouco de instabilidade nesse tornozelo, porque eu tinha rompido muitos ligamentos na época. Eu fui aplicar uma queda num colega meu, ele caiu por cima do meu joelho e meu pé virou e eu estourei praticamente todo o tornozelo. Sofri fratura no talo tibial, tive perda de cartilagem, tive que botar uma placa de titânio e 2 parafusos na época. E aquilo ali começou a mexer muito comigo.
Como eu disse anteriormente, eu nunca gostei de estudar muito, meu negócio era esporte. Eu acabei indo para colégio público na época que eu jogava futebol. E depois que eu tirei o segundo grau, eu parei de estudar, né, completamente. E não queria mais questão com estudo, eu achava que eu ia ser um lutador profissional. Mas de repente eu tive um estalo em minha cabeça de que eu devia realmente fazer uma universidade. E sem ninguém saber de minha casa, eu fiz um vestibular e eu fui um dos primeiros alunos aprovados nesse vestibular. Quando a gente estava namorando ainda e nosso relacionamento começou a ficar mais sério e tudo, Ricardo um dia me contou que ele não podia ter filhos por vias normais, que ele poderia, me contou todo o problema que ele tinha e que a gente poderia tentar através de um processo de fertilização in vitro, mas que por vias normais a gente não poderia ter filhos. Eu disse para ele, bom, eu acho que o nosso amor supera tudo isso e nós vamos tentar, a gente vai conseguir levantar o dinheiro que for necessário para poder fazer essas tentativas. Nessa fase de que eu estava na faculdade, eu continuava lutando e já tinha a Federação de Artes Marciais, eu também consegui um estágio. Eu fui contratado nessa empresa. E quando eu fui contratado, eu comecei com um cargo um pouquinho mais baixo, né? Comecei de estagiário, fui para analista 1, analista 2, analista 3. Até que eu consegui um cargo que era um cargo muito importante, eu era a pessoa que tratava com o governo. E vira e mexe eu participava de reuniões com o governador, né, com o presidente da companhia e com tudo, e eu estava de olho roxo, nariz torto. E algumas pessoas já conheciam e já achavam normal, né, mas outras ficavam perguntando assim, quem é esse rapaz aí? É um skinhead? É um cara que anda brigando na rua, o que é que tá acontecendo? Aí eu tinha que explicar. E veio a fase realmente do amadurecimento, né? Eu já tinha passado por um montão de cirurgias. Era 2008, quando eu decidi parar com minha história nas artes marciais e empreender outros sonhos. Quando nós nos casamos e logo depois, assim, cerca de uns 6 meses depois, a gente já começou a pensar na questão de fazer o tratamento. Nós fizemos 3 tentativas, né? Onde 2 tentativas eu fiz indução hormonal de um nível de hormônio muito alto para conseguir maior número de óvulos possíveis para a gente poder aumentar as possibilidades de tentativa. Na primeira tentativa eu tive uma infecção intestinal 5 dias depois de ter feito a implantação dos embriões e com certeza ocasionou que eu não conseguisse, né, conseguisse a gravidez. Enfim, foi muito difícil. Então minha infância toda eu morava em Salvador, Bahia, e eu morava de frente para a Praia do Porto da Barra. E a Praia do Porto da Barra é uma praia linda, maravilhosa, de águas cristalinas, águas tranquilas. E do outro lado, em direção ao horizonte, tem uma ilha onde o sol se põe no fundo. E eu sabia que existia uma travessia chamada Travessia Nado Mar Grande de Salvador. E que as pessoas elas saíam de lá da ilha de Itaparica e vinham nadando até Salvador, né? Eram 12 quilômetros de natação. Aquilo ali para mim era surreal. Nadar 12 quilômetros, né? Entrando na Bahia, ou seja, tem muita corrente de entrada e de saída, então esses 12 quilômetros muitas vezes se tornavam 14, 15, muita gente não chegava, porque você tem um ponto específico para você chegar na praia, e se você não entrar na hora certa, a maré te leva e você não consegue entrar. E aquilo ali me fascinava, né? Ao mesmo tempo, eu na época que eu treinava artes marciais, eu corria, eu nadava, eu sempre gostei muito de bicicleta, né? O triatlo para mim era um caminho natural. Quando o Ricardo chegou em casa dizendo pra mim que ele não ia mais fazer as artes marciais, que ele ia mudar o esporte, que ele ia buscar alguma coisa, né? Na verdade, foi pra mim uma glória. Mas ao mesmo tempo veio aquela vozinha, porque naquele momento eu já conhecia ele muito. Eu fiquei me perguntando assim no fundo, não disse pra ele, mas no fundo, assim, no meu íntimo eu ficava dizendo o que ele vai fazer, né? Eu sempre fui uma pessoa de não me contentar com pouco, sabe? Acho que aquela questão do super-herói mexeu muito com minha cabeça quando eu era criança. E isso ficou em mim, acho que até os dias de hoje.
E eu disse assim, tá, se eu quero fazer triatlon, qual é o triatlon mais duro que tem? Qual é a coisa mais forte que tem? Se eu quero fazer natação, eu quero fazer a Travessia Mar Grande de Salvador. E aí surgiu a ideia desses dois grandes sonhos, né? De concluir esses dois grandes sonhos, de fazer a Travessia Mar Grande de Salvador e de fazer um triatlo Ironman. O Ironman é um triatlo que você nada 3,8 km, depois você pedala 180 km e por último você corre 42 km, uma maratona, né? Tudo no mesmo dia. E, querendo ou não, eu ainda tinha muita coisa envolvida de ego nessas coisas, sabe? Tipo assim, de eu querer ser o melhor, de eu querer mostrar que eu posso, que eu consigo, de eu querer mostrar para as pessoas que... de querer ser aceito, de querer ser amado, de querer ser reconhecido. Eu acho que ainda tinha muito disso, né? Era uma coisa egocêntrica mesmo, sabe? Era uma coisa só pra mim. Bom, na segunda tentativa, nós fizemos tudo certinho. Todo o processo, tudo direitinho, e mais uma vez a notícia foi negativa. Como a gente tinha tido muitos óvulos, nós conseguimos fazer não foi necessário fazer uma nova indução hormonal, e eu fiz um mês ou 2 meses depois, eu me preparei novamente para um terceiro processo de inseminação dos embriões, e novamente veio uma negativa. E na terceira negativa, a médica foi muito claro pra gente, porque a médica virou pra mim e pra Ricardo no consultório dela, me lembro como se fosse hoje, e ela fez assim, aí vamos partir pra quarta? E eu olhei pra Ricardo e disse, não quero mais, não vou tentar mais, não agora. E naquele momento nós dissemos assim, voltamos para casa, né, e tudo, e ficamos muito abalados com a questão da notícia que a gente estava recebendo naquele momento de negativa. E Ricardo virou para mim e fez assim, tá na hora da gente mudar o foco, vamos viajar, vamos aproveitar, vamos curtir, vamos comprar nosso apartamento, vamos mudar mudar os princípios daquilo que a gente estava acreditando naquele momento, vamos mudar, vamos direcionar para outra coisa. Dia 13 de julho de 2009. Eu tinha feito um treino muito forte, muito pesado de triatlo no sábado. E no domingo, dia 14 de julho, eu corri uma meia maratona e eu exigi muito nessa meia maratona. Quando chegou na segunda-feira, eu estava no trabalho e eu estava saindo para levar um documento na Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. E eu sentei no táxi junto com a companheira minha de trabalho. E quando o táxi arrancou, eu comecei a sentir uns espasmos musculares muito fortes na perna, no braço. Eu tentava botar o braço, né, na porta do carro, apoiar na porta do carro, e o braço caía. E minha perna começou a ter um monte de espasmo muscular. Eu comecei a sentir uma dor muito forte na nuca. E aquela pressão e aquela sensação de desmaio. E que demorou pouco tempo, demorou 15 segundos. Que parecia uma eternidade pra mim, né? Mas eu lembro que foi da porta do meu trabalho até a portaria de saída do trabalho. Na minha cabeça tinha sido apenas um mal-estar. E quando eu saí do carro, eu tive o segundo sintoma, né? Então minha perna falhou, eu vi tudo preto, aquela mesma pressão na nuca. Eu tava perto de um carro, eu acabei me encostando, me escorando no carro. E depois passou realmente mais uns 10 segundos e eu fiquei bom. Eu não acreditava que eu pudesse ter tido alguma coisa mais grave, porque foram coisas bem rápidas e passaram. Eu pensava que eu podia estar entrando num processo de overtraining, né? Que é quando o seu corpo ele começa a sentir o peso dos treinamentos intensivos, né? Ele começa a entrar em colapso. Eu pensava que podia ser alguma coisa dessa forma. Mas não tinha comprovação de nada, eu fui para casa. Minha mulher chegou e eu comentei com ela o que tinha acontecido e tal. Ela também ficou assim um pouco preocupada, mas a gente não levou nada a sério. Até que eu fui dormir. E quando a gente estava deitado na cama, ela pediu para eu pegar um copo d'água para ela. E quando eu levantei para pegar esse copo d'água, eu tive o terceiro sintoma. Novamente a perna, né, a perna falhou, eu não sentia mais a perna. Eu ia cair, eu segurei na estante e vi tudo preto e voltei. E eu falei para ele assim, eu falei, não, tem alguma coisa errada, você precisa ir no médico. E precisa ir no médico amanhã, não pode mais esperar. Ele foi no médico, resolveu tudo, fez os exames. O médico marcou, sei lá, acho que isso era uma terça-feira. E o médico marcou pra ele fazer uma ressonância na sexta. Ah, Ricardo, normalmente ele
treinou na terça, treinou na quarta, treinou na quinta, treinou na sexta antes de fazer o exame, foi fazer o exame. E o exame demorando de fazer, demorando, e aquela coisa eu já estava chateado já, porque estava demorando tanto, eu dentro daquela máquina de ressonância, indo e voltando. E a médica refez os exames novamente, e de repente acabou o exame, e eu troquei minha roupa, tô de pé para sair, a médica entra lá no consultório. Deu uma alteraçãozinha aqui no seu exame, deu uma pequena alteração no seu exame. E eu não sei, eu nunca tive muito medo da morte, sabe? Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre vivi minha vida o melhor que eu pude, eu sempre fiz o máximo que eu pude e nunca a morte me assustou. Assim, talvez assim, como essa morte chegaria, se eu fosse sofrer muito, se eu iria sofrer, se eu não iria sofrer, mas isso não, a morte em si nunca me assustou. E eu falei para ela, se tá, pode dizer, você tem 3 manchas no seu cérebro, você teve 3 AVCs, que são acidente vascular cerebral. Quando ela falou aquilo ali, eu não tinha ainda noção do impacto daquilo, né, na minha vida, mas eu achei que ela podia estar enganada, né? Como a vida da gente é muito pequena e é muito difícil até de falar, porque a gente pensa assim, ele é tão novo, né? Como pode ter uma coisa dessa? E como é que pode acontecer isso? Quando a gente chegou no hospital, eu acho que foi a primeira vez que a gente tomou realmente um baque, assim, sabe? Porque o hospital, a emergência estava lotada, muita gente. Na mesma hora me pegaram e me levaram lá pra dentro. Assim, sabe? Eu passei na frente de todo mundo e aquilo ali me assustou, assim, né? Eu disse, será que a coisa realmente é grave? E foi aí que o enfermeiro disse pra gente, ele disse, não, tá esperando porque os médicos estão preparando a UTI. A única coisa que eu me lembro realmente é que eu sentei no chão naquela porta que se fechou e fiquei sentada ali chorando, com aquela angústia de simplesmente não saber nada do que estava se passando. Os médicos não davam nenhum tipo de informação e simplesmente ali. Foram os piores dias da minha vida. Isso foram coisas assim que a gente passa, que repensa, e aquilo que eu sempre digo, a gente nunca sabe. Eu já tive a experiência de perder uma pessoa muito próxima da minha vida e eu ficava pensando, eu não posso perder outra. Eu não posso. Era o que passava na minha cabeça. Que eu podia perder o amor da minha vida e tava ali tão pertinho. E aí foram 3 dias internado na UTI, acho que talvez tenha sido os 3 dias de maior reflexão que eu tive na vida, assim, sabe? Até que o médico, ele veio e ele confirmou que eu tinha tido 3 acidentes vascular cerebral isquêmico, né? E eu não sabia o que é. Na verdade, aquilo ali me gerou uma ansiedade muito grande, porque por que eu tinha tido os acidentes vasculares isquêmicos, sabe? Né? E aí, depois de 7 dias internados, né, 3 dias de UTI, 7 dias de hospital, foi que através de um exame se descobriu que eu tinha um problema no coração. Eu tenho um problema chamado forame oval patente, que é um problema cardíaco congênito, que é uma abertura entre os 2 átrios do coração. O sangue venoso, ele cruzava com o sangue arterial, o oxigênio não chegava aos meus músculos como deviam chegar e o que fazer? A única coisa que eu não queria era ser uma pessoa limitada. O médico, ele me deu 2 alternativas, ele disse, Ricardo, a gente tem 2 possibilidades de tratamento. Um tratamento é você tomar aspirina pro resto de sua vida. Só que tem um problema nisso, você não vai poder mais realizar qualquer tipo de esporte que tenha risco de acidente, porque você pode ter hemorragias. A outra alternativa era colocar uma prótese no meu coração. Apesar de ser um tratamento novo, você pode voltar a fazer tudo. E quando ele falou isso, pra mim foi tipo assim, prótese.
sabe? Vamos botar uma prótese no meu coração. Dia 10 de agosto de 2009 foi o dia que eu fui colocar a prótese. E pra mim, aquele dia foi um dia de um renascimento, sabe? Porque em silêncio eu me despedi de todos os meus familiares, de minha esposa. Mas eu por dentro, eu tava num... Eu acho que nesses momentos, quando as pessoas falam assim, eu passei por um momento em minha vida de quase morte, ou eu passei por um trauma muito grande e eu mudei minha vida. Às vezes pode parecer clichê assim, sabe? Mas é o que realmente acontece com as pessoas quando você tira as máscaras, sabe? Você se desfaz um pouquinho da questão do seu ego, aqueles personagens que você constrói para se defender, sabe? Da sociedade, para se defender de você mesmo, muitas vezes, das pessoas. E você se encara realmente no espelho e olha assim, quem sou eu? Sabe? O que foi que eu fiz de minha vida? Se eu morrer agora, e se não tiver uma outra vida, sabe? O que é que eu deixei para as pessoas? E eu fiz todas essas reflexões e eu tava em paz. Eu nunca tinha conseguido me entregar a Deus, assim, sabe? Dizer assim, sabe, Deus, tome a minha vida e faça o que seja melhor pra mim. Eu nunca tinha feito isso. Eu sempre tive muito essa questão da autorresponsabilidade, sabe? Tipo assim, eu sou responsável por tudo que tá acontecendo em minha vida, de bom ou de ruim. E eu tenho que responder por tudo. E isso me levava a uma sensação falsa de controle sobre tudo. E nesse momento eu não tinha controle sobre nada. Nesse momento eu estava ali vulnerável, sabe? Eu estava na mão dos médicos e na mão de Deus. E eu dizia, bem, eu posso não voltar daqui, né? E aí eu tomei o remédio para dormir. E eu lembro que pouco a pouco a consciência ia falhando e eu ia me despedindo. E eu só lembro de agradecer, sabe? Eu agradeci a Deus Eu agradeci a Deus pela vida que eu tive, pelos pais que eu tive, pela esposa que eu tive, por tudo que eu tive a oportunidade de fazer na vida. E eu tinha vivido minha vida, eu tinha vivido meus sonhos, sabe? Eu sabia que se eu morresse naquele dia, eu não ia ser uma pessoa frustrada. Eu ia levar comigo, sabe, minhas experiências e eu ia poder ter dito assim, sabe, eu vivi minha vida, eu fui o protagonista de minha vida. Eu não vivi na sombra dos outros, eu não vivi o sonho dos outros, nos sonhos dos outros, eu vivi nos meus sonhos. E eu fiz de minha vida o que eu podia fazer, o melhor de mim. E quando eu voltei, eu abri os olhos, eu vi que eu estava ali ainda na maca e... Sabe? Tô vivo, passei por essa, tive a segunda oportunidade de viver. Lá estava eu no dia que foi feito o procedimento e quando o médico saiu daquela sala e me disse tudo correu bem, foi uma alegria assim. Minha sogra, abracei minha sogra e disse graças a Deus tá tudo bem. Só que o retorno ao esporte foi realmente muito complicado porque foi gradativo. Então eu tive que aprender a lidar com minhas limitações, porque eu tinha que controlar meus batimentos cardíacos. Então eu voltei só nadando, só fazendo natação. Eu passei a dar mais valor a estar comigo mesmo também. E aí minha relação com a natação foi melhorando cada dia mais. E foi muito complicado porque eu engordei muito nessa época, eu engordei 18 quilos, sabe? Eu saí de 74 para 92 quilos, eu tava gordo, eu nadava assim, eu me sentia pesado, eu me sentia um hipopótamo, né? Apesar que outro dia eu vi um vídeo de hipopótamo nadando, o hipopótamo nada bem rápido, viu? Mas eu me sentia assim pesado, nadando e era terrível. Mas eu consegui. E pra voltar a correr ritmo realmente de treino, foi complicado e eu pude realmente assim entrar um pouquinho na cabeça das pessoas que são sedentárias, assim, sabe? Que não fazem esporte, que tentam fazer esporte e fazem 2, 3 dias, se matriculam na academia e não tem persistência. Porque eu passei por isso. Porque eu aprendi
que a mente do ser humano, ela quer botar você sempre numa zona de conforto, sabe? Porque você praticar atividade física, né, você acelera seu metabolismo, você aumenta a produção de radical livre e isso o corpo entende como uma coisa que naquele momento é ruim para ele. Então vem toda aquela informação instintiva. Para que você acordar tão cedo para treinar, sabe? Fica um pouquinho mais na cama, você merece descansar mais um pouco. Olha seu travesseiro como ele tá quentinho, como ele tá gostoso, sabe? E nunca a sua cama teve tão gostosa na vida. Para que você acordar 4 horas da manhã para treinar? Por que você se submeter a isso? E foi bem difícil, sabe? Só que aí eu criei uma estratégia. Eu pensei assim, bem, cuidar do meu corpo, eu vou encarar isso como um trabalho. Eu falto o meu trabalho porque eu não quero ir trabalhar. Eu falto o meu trabalho porque eu estou gripado. Eu falto o meu trabalho porque eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Eu não falto o meu trabalho porque o trabalho é um compromisso. E eu vou ter esse compromisso comigo mesmo, eu vou ter esse compromisso com minha saúde, sabe? E eu não vou deixar a minha mente me comandar, eu vou comandar minha mente. E foi aí que eu fiz esse pacto assim comigo mesmo, sabe? Eu disse, eu vou superar e eu vou fazer isso acontecer. E aí eu comecei a treinar, passou-se o tempo até que o médico me disse assim, Ricardo, você tá liberado. E a primeira pergunta que o Ricardo falou foi, eu posso voltar a treinar pra fazer um Ironman? Eu olhei pra cara dele assim, eu disse, eu não tô acreditando. Eu acho que foi um dos momentos mais felizes de minha vida, assim, sabe? Quando eu vi aquilo ali, eu disse, meu Deus, eu disse, doutor, eu quero fazer um Ironman. Ele disse, Ricardo, nada lhe impede de fazer. Se você quiser fazer, vai e faça. Minha mãe novamente entrou em desespero, né? Minha esposa abriu os olhos assim, e aí disse, não, eu vou fazer, sabe? Eu vou fazer e é uma coisa que eu tenho que terminar. Eu comecei a treinar e eu tenho que terminar. Eu vou fazer o Ironman e eu vou fazer a Travessia Mar Grande de Salvador também. Foi terrível o que aconteceu. Aquela era a última partida, aí eu tava correndo, eu dava voadora, aí eu pulava, eu cabeceava, eu tava na defesa, eu tava no ataque, eu tava na lateral, eu tava em tudo que era lugar do campo, porque eu queria correr, porque eu queria treinar. E eu lembro que esse meu colega passou pela linha de fundo e foi fazer um cruzamento e eu simplesmente pulei para tentar interceptar o cruzamento. E eu estirei a perna direita para cima para tentar cortar a bola, e eu cortei a bola. A bola bateu em minha perna direita. E minha perna esquerda ficou embaixo. Só que a perna esquerda, o tornozelo, o pé entrou num buraco. E eu, do jeito que eu vinha, naquela velocidade que eu vinha correndo, eu passei por cima do pé. Prá. Foram três estalos. E quando deu aqueles estralos e veio aquela dor, que eu olhei pro pé, eu ficava olhando pro pé e eu esperava vir um sangue, porque o meu pé ele virou praticamente ao contrário. E eu pensei que tinha sido realmente uma fratura exposta pela dor que eu estava sentindo e pela forma, a posição que o pé estava, né? E eu fiquei esperando vir um sangue na meia, olhando, o sangue não veio. Eu disse, menos mal. Quando eu chego lá, o pé do Ricardo estava ao contrário. Em vez de estar para frente, estava para trás. E eu disse, meu Deus. Eu lembro que para colocar o pé no lugar, minha esposa quase desmaia, porque foi muito feio de ver, sabe, como tava o pé e o procedimento, porque é um procedimento que você puxa o pé com força para você colocar no lugar, é terrível. E entraram 2 caras desse tamanho, enormes assim, um pegou o Ricardo por uma perna, o outro puxou pelo outro lado e botaram aquele pé no lugar. Eu vi estrelas. E a dor que eu sentia, sabe, eu sentia um osso pegando no outro, trac, 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 aquele barulho. E eu dizia, meu Deus, que dor. Eu fui na Lua, fui em Saturno, voltei e botaram o pé no lugar. O doutor Marcos falou pra mim, Débora, isso foi uma coisa que ele me confidenciou e somente depois que passou tudo isso que eu falei a Ricardo, e que ele falou assim pra mim, você vai ter que cuidar muito da cabeça de Ricardo. E eu falei, por quê? E ele disse assim, porque ele quer muito, ele deseja muito, ele tem esse grande sonho de fazer um Ironman, de fazer os esportes que ele quer fazer. E eu tenho um receio de que Ricardo não consiga andar sem utilizar uma muleta.
Eu rompi quase todos os ligamentos do tornozelo. Eu rompi o talo tibial pela segunda vez. Eu quebrei a fíbula também. E eu tive que fazer um enxerto de cartilagem, tirar a cartilagem do joelho para enxertar no tornozelo. Foi um grande problema assim em minha vida, porque eu tive que ficar 6 meses sem poder botar o pé no chão. 6 meses sem poder encostar, porque eu podia perder o enxerto de cartilagem. Eu fui me recuperando pouco a pouco, sabe? E ao mesmo tempo que eu me recuperava, ao mesmo tempo a situação complicava, porque os ossos eles começaram a colar, porque os parafusos eles deixavam os ossos muito juntos e eu comecei a sofrer uma colagem. Então minha tíbia e minha fíbula colaram. Começou a gerar uma artrose. E o sonho do Ironman foi praticamente por água abaixo, né? E eu disse, não, então eu vou nadar e eu vou me dedicar à natação. E foi aí que eu resolvi realmente empreender a travessia na Mar Grande de Salvador e dizer assim, tá, eu vou fazer a travessia. E foi uma recuperação bem complicada com meu pé. Eu voltei a engordar 18 quilos. Foi realmente assim, voltei a ter a questão da obesidade, voltei a pensar assim, sabe? Dizer assim, tá, eu nunca quis ter uma limitação, mas agora Deus me deu essa limitação. E isso são sinais de que eu tenho que aprender a conviver, né, com todas as situações que acontecem em minha vida. E eu tenho que aceitar isso e pronto, eu vou me dedicar à Mar Grande de Salvador e eu vou fazer a Mar Grande de Salvador. E toda essa minha história, ela começou a gerar, assim, uma repercussão entre as pessoas que me conheciam, né? E dizer assim, pô, Ricardo, que legal, sua superação, pô, você teve o AVC e você agora tá com esse problema na sua perna e tal, e eu tô vendo que você tá tentando, que você vai voltar, que você vai fazer a Mar Grande. E isso começou a gerar a reverberar, né? As pessoas falando, e eu comecei a pensar, eu disse, pô, isso são sinais, sabe? Será que Deus ele não quis me mostrar uma forma de eu encontrar o meu propósito de vida? Será que com toda essa minha história eu não tenho de repente uma missão de incentivar as pessoas a não desistirem dos seus sonhos, sabe? A não desistirem de viver, a não desistirem de seguir em frente apesar de todas as dificuldades? E foi aí que eu tive um estalo, sabe? Eu disse, esse é meu propósito de vida. Eu vou ajudar as pessoas, sabe? E aí eu me lembrei novamente de minha infância, né? Dos super-heróis, que eu queria ser um super-herói, que os super-heróis sempre têm pontos fracos, todos eles têm suas limitações, sabe? E no final eles sempre estão ajudando as pessoas. E eu disse, pronto, eu vou viver essa história de super-herói. Só que eu nunca fui um atleta na natação, né, no triatlo, eu não fui um atleta de ponta, muito pelo contrário, né? E eu disse, sabe, como é que eu vou conseguir patrocínio? Como é que eu vou conseguir apoio? E eu tinha um blog, na época eu disse, não, eu vou investir nesse blog. E eu comecei a fazer um monte de matéria, a fazer clipagem de matéria na televisão, ou de matérias que passavam, né, na televisão, botava no blog e no YouTube e tudo. E comecei a movimentar esse blog, fiz um diário do meu projeto. E esse blog começou a ter muito acesso. Foi a ferramenta que eu consegui utilizar para conseguir apoio. Então, pela primeira vez na vida, eu consegui ter um apoio especializado, assim, sabe? Uma gama de profissionais que vieram, né, e entraram nesse projeto junto comigo. Eu trabalhava 8, às vezes 10 horas por dia e eu tinha que treinar às vezes em 3 turnos, porque os treinos eram muito pesados, você tem que fazer as dobras dos treinos, eu treinava como profissional e trabalhava como profissional, a verdade é essa. E tempo é prioridade, sabe? Se planeje que você consegue fazer tudo em sua vida. E era engraçado porque essas coisas o Ricardo compartilhava sempre com a família, né? E a gente nos almoços do dia de domingo, ele falava com a minha sogra, minha nora, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, coloque juízo na cabeça desse menino. Eu dizia, minha sogra, se a senhora não consegue, eu é que vou conseguir. Aos poucos o Ricardo foi ganhando essa confiança de poder ir melhorando e cada vez mais treinando, até que chegou o grande dia dele fazer a prova Mar Grande Salvador.
Durante os treinamentos também eu me lesionei um monte, né? Porque eu não tinha a estrutura de uma pessoa que nada desde que é criancinha até a fase adulta. Eu nadei dos 9 aos 11, parei e estava voltando com 32. Então meu corpo ele ainda não estava assim adaptado àqueles movimentos repetitivos da natação, tal. Eu tive epicondilite, eu tive problema no manguito rotador, na bursa. E sabe, tratando com fisioterapia e tentando, fazendo acupuntura e fazendo todos os tratamentos alternativos e nadando adaptado. Eu fiz treinos nadando com um braço só, sabe? Fiz treino que eu não podia bater o braço, era só pé de pato, mas não deixava de treinar, fazia chuva, fazia sol. Eu passava mais tempo, às vezes, dentro do clube do que com minha mulher em casa. E foi meio complicado. Mas graças a Deus eu tive o apoio do meu técnico, né? E de algumas pessoas que estavam ali comigo, nadando comigo e que entendiam minha motivação e a importância daquela travessia nado Mar Grande de Salvador para mim, sabe? A importância não só da concretização de um sonho, mas para poder mostrar para as pessoas que quando a gente se dedica, quando a gente faz o que realmente precisa ser feito, a gente consegue ter sucesso. E o dia da prova chegou, o Ricardo tava realmente assim, um sorriso de orelha a orelha. Não dava pra explicar o sentimento dele. Só quem realmente conhece sabe o que tava passando pela cabeça dele, assim, de a alegria que ele tava passando naquele momento. Eu tava fazendo um dia lindo. Eu falei pro meu guia na travessia, eu disse pra ele, cara, não importa o tempo que eu faça, mas me bote dentro da Praia do Porto da Barra, porque eu quero chegar. Eu quero chegar de qualquer jeito. Se você tiver que fazer um percurso um pouco mais conservador, não importa. Eu não quero chegar em primeiro, segundo, terceiro, não me importa com o tempo, eu quero chegar. É uma travessia que você tem até 4 horas para chegar. Eu disse, eu quero chegar dentro das 4 horas. E eu lembro que eu fiz a prova sorrindo, estava um dia maravilhoso e graças a Deus eu consegui completar, sabe? Acho que a realização é tornar um sonho real, sabe? Isso é uma realização. E principalmente quando você encontra o seu propósito, sabe? E ali eu tinha encontrado o meu propósito de poder mostrar para as pessoas que todos nós podemos, sempre que a gente quiser. E para minha surpresa, quando ele chegou, né, nas areias lá do Porto da Barra, tava com o meu nome escrito assim na barriga, assim. E foi assim uma homenagem linda que ele fez para mim, né, de reconhecimento mesmo do amor que a gente sente um pelo outro. Mas eu acho assim que pelo reconhecimento que ele tem a mim de companheira, né, daquela pessoa que tá sempre ali do lado dele, sempre, não importa o que, não importa quando, não importa onde, mas eu tô sempre do lado dele. Só que será que a missão estava cumprida? E ele virou pra mim e fez assim, amor, eu pensei muito e eu vou tentar. E eu disse, você vai tentar o quê? Aí ele disse, eu vou tentar, eu vou fazer um Ironman. Eu vou treinar pra fazer um Ironman. Foi uma coisa que ficou... Essa vontade, esse sonho ficou dentro de mim e eu sei que eu posso. Eu dizia pra ele, mas você não pode correr, você não tem condições de correr com esse pé. O médico falou, o médico disse que você não teria condições. O meu sentimento foi de proteção, né? Foi de dizer pra ele, não que ele não poderia fazer ou que eu não acreditasse que ele fosse fazer, mas foi aquela coisa de proteção mesmo, de dizer pra ele que ele tinha que repensar aquilo, porque eu não queria que ele sofresse. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que diz assim, ó, quem quer faz e quem não quer encontra uma desculpa. E foi aí que eu disse para meu fisioterapeuta, eu disse, Rafa, eu quero fazer um Ironman, eu vou fazer o Ironman. E Rafa, coitado, ele disse, meu Deus, mais uma loucura, mas vamos fazer. E a gente vai tentar se recuperar. E foi aí que eu me dediquei realmente aos treinos do Ironman, me dediquei muito à fisioterapia
Eu não tinha estabilidade nenhuma no tornozelo, né? Nenhuma no tornozelo. E meu tornozelo doía demais. Quando eu corria, eu tentava correr, doía demais. Eu andando doía demais. Eu fazendo a fisioterapia doía demais. Mas eu disse, não importa, eu vou fazer engateando, mas eu vou fazer esse Ironman. E foi aí que eu aposentei de uma vez por todas a muleta, a história da muleta em minha vida, né? E eu disse, não, vamos lá, vamos treinar. E eu já estava com a base da natação boa, porque eu tinha treinado para fazer a Mar Grande Salvador, né? E tinha feito inclusive provas maiores. Eu fiz a 14 bis, que foi 24 km, eu terminei bem a 14 bis. Eu tava com a base de natação boa. Meu problema agora era basicamente ter que treinar no ciclismo, né, para pedalar 180 km e o pior de tudo, a corrida. Correr uma maratona com o tornozelo naquele estado. O ciclismo eu consegui desenvolver bem, o ciclismo, né, e eu tive um ganho rápido de performance no ciclismo, mas a corrida realmente era massacrante, sabe? Um dos outros aprendizados que eu tive durante esse processo foi aprender a conviver com a dor, sabe? E às vezes a gente estuda um monte, a gente lê um monte, só que a gente não coloca em prática, sabe? Eu já tinha estudado muito essa questão da você observar a dor, mas não vivenciar a dor. E eu tive que aprender na marra. Se eu queria fazer um Ironman, eu tive que aprender na marra o que era observar a dor e não vivenciar a dor. Porque quando você vivencia a dor, você só faz aumentar ela, sabe? Você se coloca nela, você é envolvido pela dor. Mas você pode se colocar no papel de observador e simplesmente olhar para a dor, saber que ela está lá, mas não se deixar envolver com ela, sabe? E dizer assim, não, eu sou mais forte que isso. E essa dor vai passar. Quando eu acabar o treinamento, eu vou botar um gelo, que seja, vai passar, de noite vai passar. Mas eu não posso deixar de treinar. Eu não posso deixar de fazer o que tem que ser feito. E assim eu fiz. Eu acho que sempre que você tem um objetivo grande, você tem que colocar metas menores para você conseguir atingir. E eu tinha uma prova, que era uma prova intermediária do Ironman, que ele chamava o Tristar, no Rio de Janeiro. E eu disse, era uma prova que você nada 1,5 km, né, um pouco menos da metade do Ironman, depois você pedala 100 km e depois você corre 10 km. E eu disse, eu vou fazer essa prova como uma prova intermediária para me testar, para ver se eu tô bem. E eu fiz essa prova muito forte, assim, sabe? A minha corrida, claro, sempre debilitada, né? Mas eu tentei correr dentro da normalidade. E eu fiz essa prova para 4 horas, fechada, assim, sabe? E eu disse, pronto, eu tô preparado. Até que chegou outro dia. E no outro dia eu tava com os 2 joelhos inchados, parecia uma bola, né, de futebol nos 2 joelhos e muita dor. E eu dizia, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Mais uma lesão. Depois a gente foi investigar o que foi que aconteceu e eu percebi que o banco da minha bicicleta, ele tinha baixado praticamente 3 a 4 centímetros durante a prova. Eu massacrei meus 2 joelhos, assim, sabe? Foi terrível. E eu lembro que a gente tava praticamente perto do Ironman e eu pensei que eu não fosse conseguir fazer o Ironman naquela data que eu tinha para fazer, porque eu não estava conseguindo treinar. Eu tive que tomar choque nos nervos, né, do joelho. Eu tive que tomar infiltração de Sivinsky, que é um líquido que ele é tipo uma graxa, né, ele engraxa o joelho para poder voltando pouco a pouco a treinar, e meu tornozelo inchava. Foi uma época. Se a pessoa não tiver muita motivação, sabe? Se a pessoa não acreditar muito no que ela quer fazer, ela não faz. Mas pra mim pouco importava, sabe? Eu tava ali, eu dizia, eu vou fazer. Porque na minha cabeça eu já tinha feito. Eu já tinha chegado no Ironman um montão de vezes durante os treinamentos. Eu fechava os olhos e eu me imaginava chegando, eu me imaginava durante a prova. E nada ia me parar, nada ia me parar. E eu ia fazer o Ironman. Agora são exatamente 10 para as 4 da manhã. Vamos agora para Magalhães Neto. Chuva. Pista molhada. Vocês podem ver. Mas vamos nessa. Já aqui pronto
para sair para o pedal. A bike já está ali posicionada ao lado do carro. Final de ciclismo. Foram 20 minutos de aquecimento, 40 minutos, sendo 3 tiros a 3 minutos a 38 km por hora, 1 minuto girando, depois mais 40 minutos na posição, sendo 4 girando e 4 na posição girando. Agora a gente vai para a corrida. Pronto, terminou agora o tiro de corrida. Foram 4 tiros de 2 km. Eu corri na média de 5,5, confortável, numa boa. Lá vai menino lá partindo. Agora é arrumar as coisas, ir pro trabalho, que meio-dia tem natação. Chegando no trabalho daqui a pouco, vamos ficar lá juntos até meio-dia, 10 para as 12 mais ou menos. 10 para as 12 a gente sai e vai direto pra natação. Falou, galera. Eu tive um pequeno problema lá no trabalho, fiquei preso lá, não pude ir nadar, aí acabei vindo pra casa. Então agora eu vou almoçar e vou deixar pra nadar no final da tarde. Minha dieta, ela tá toda aqui, colocada na geladeira, tudo aqui especificadinho, o que é que eu tenho que comer, o que é que eu não tenho que comer. Aqui embaixo uma parte dos suplementos alimentares que eu tomo para complementar a dieta. Vou mostrar para vocês aqui. Tem arroz integral, lentilha, frango, salada. Pessoal, chegando agora para natação. Vamos cair agora aqui na água, fazer esse treino de 3.000 com esse cidadão aqui do meu lado, Carrasco. Tá dizendo que eu sou ex-atleta dele. Me abandonou. Eu quero saber agora de treinar ciclismo e corrida. Tá certo. Agora é hora de pegar peso na academia. Vamos lá. Vamos malhar. Depois, o descanso merecido desse dia puxado de hoje. Finalmente chegou a hora do descanso, rumo ao Ironman, que acontece exatamente daqui a 3 meses, no dia 26 de maio de 2013, lá em Florianópolis, em Jurerê Internacional. Valeu! Agora eu vou me arquivar. Um abraço. Não sei se teve algum dia que Ricardo não sofresse dor de alguma coisa do corpo. Durante esse período eu não tenho certeza se teve algum dia que ele tivesse dito assim, hoje eu tô 100%. Né? Foram períodos bem difíceis e chegou o grande dia, né? Chegou o dia da gente embarcar para Florianópolis e passar por esse evento, que é um evento, o Ironman é um evento lindíssimo. Nesse momento eu descobri um pouquinho de como funciona o trabalho de Deus na nossa vida, né? Como é que funciona essa questão. E eu descobri que nós somos como uma espada. Imagine um guerreiro, né? O que é que o guerreiro tem? Qual é o instrumento mais forte de combate dele, que é o instrumento que faz ele sobreviver numa batalha? É a espada dele, né? E quanto mais forte esse aço da espada, quanto mais forte seja a espada, quanto maior a destreza desse guerreiro, mais chances ele tem de sobreviver, mais chances ele tem de ganhar as batalhas dele. E eu percebi que a vida faz isso com a gente, sabe? A vida, Deus é como se fosse um ferreiro forjando uma espada, e a espada é como se fosse você é o guerreiro, sabe? Você é a espada. E a espada, para ela se transformar numa espada boa, você primeiro tem que ter uma boa matéria-prima. Depois você pega aquele ferro bruto, você joga no fogo incandescente. E aquele fogo incandescente, ele vai ficando cada vez mais quente. E aí o ferreiro vem e e bate naquele ferro. E vai moldando aquele ferro e depois bota na água fria. Depois volta para a água quente, bota na água fria. Até que por fim surge a espada. Né? A Excalibur, né? A espada do guerreiro, a espada indestrutível, a espada que abre os seus caminhos.
E assim é a vida com a gente, sabe? E eu aprendi que hoje eu sou muito mais forte porque eu passei por todo esse processo, sabe? É lindo de ver mesmo a superação de cada atleta, de cada um que tá ali. Porque aí naquele momento que reúne aquelas pessoas todas, não é mais só... Aí eu penso assim, né? Não era só Ricardo que tinha os seus problemas e que estava ali fazendo tentando, né, a sua grande superação. Eram vários. Claro, os atletas de ponta, a gente não sabe que estão ali porque vivem daquilo. Mas eu tô falando das pessoas normais, daquelas que, como o Ricardo, que trabalham o dia inteiro, que passam para treinar, as pessoas que ficam do lado de fora, né, as famílias, né, os amigos que estão ali, incentivam cada um que passa. Não importa se é seu marido, se é seu filho, se é, sabe? Não importa. Quando a gente vê, a gente está tão unido naquele ambiente, naquela atmosfera ali, que a gente vive cada um. E enfim, chegou o grande dia, né? Maio de 2013, Florianópolis, Santa Catarina, Ironman Brasil. E eu tava ali em estado de êxtase, assim, né? Eu ainda tava lesionado, eu tinha dores ainda no joelho, eu tinha um pouco de dor ainda no ombro, mas, sabe, meu tornozelo doía, mas eu dizia, gente, eu tô aqui e eu vou fazer isso de qualquer jeito, nem que seja engateando. Eu lembro que o meu único medo era, tipo assim, ter um problema mecânico ou algum acidente, tipo assim, se minha bicicleta quebrasse, ou, né, ou eu caísse com a bicicleta, eu tivesse algum problema, que é comum acontecer no Ironman, né? Agora eu já, véspera da prova, já pedalei 40 minutos, agora eu vou sair para uma corridinha de 20 minutos. Vou me acompanhar um pouquinho ali na corrida, eu vou tentar filmar um pouquinho no circuito da chegada da prova. Olha, aqui eu encontro no meio da corrida, parada no ponto de ônibus, fazendo compras para variar, né? Tá certo. Te vejo lá no hotel. Beijo. Aqui já é reta pra linha de chegada. Desculpa aí se vai ficar tremendo, mas é porque não tem como. Então quem estiver correndo reto o tempo todo, a gente vai chegar lá na chegada. Lá na linha de chegada. Chegando aqui é a entrada da natação. Você vem aqui pela rua principal, ali lá na frente é a chegada. Aqui é a entrada da natação, que acontece lá no final da rua. Então a gente vai nadar em M, vai nadar por essa costa toda e vai sair lá na frente, justamente na área de transição, para pegar as bicicletas. Opa, eu quase ia passando. Essa aqui que vai ser a casa de hospitalidade. Tem escrito ali Endurance Sports Travel. É ali que Débora vai ficar, de frente para a rua, que é onde a gente corre. A gente vai passar aqui 3 vezes, na volta de 20 km e 2 na volta de 10. A última para chegar, que já é ali, naquela tenda branca ali, ó. É aqui que vai se resumir tanto tempo de treinamento, tanto sonho. Vai vir de lá, na verdade, né? Essa tenda preta aí, onde o pessoal tá fazendo bike check-in. Vai vir e vai cruzar aqui o pórtico. O tão sonhado pórtico do Ironman. Valeu, galera. Inscrição para Havaí, 10 da manhã de segunda. São 50 vagas somente para amador. Galera, agora é a hora do bike check-in. Beleza, cara? Seja bem-vindo. Obrigado. 1461. 1461. Aguenta só um pouquinho pra... Beleza. Só um pouquinho, Ricardo. Ok. Pode ir lá. Boa sorte, boa sorte. Obrigado. Primeira. Vai começar bem. Dia de osso. Previsão amanhã. Provavelmente está um pouquinho mais amena que hoje, tempo nublado ali, mas se der tudo certo, nada de chuva. A gente vai vir correndo da natação de onde? Por onde? Vai chegar aqui da natação, vai chegar aqui. Por aqui, né? Mas vai passar no meio da tenda e aí, aí vai se trocar, aí vai sair ali, ó.
lá de baixo daquela tenda. Aí vai pegar a tua bike e sair pra cá. Aí sai pro lado de cá pra onde a gente entrou aqui agora. Isso. Tá, beleza. Ele mesmo. Você coloca ela agora voltada pra frente aqui, ó. O pneu de trás ali voltada pra frente. Tá, beleza. Beleza? Agora vamos para a pintura. Eu lembro que tava um dia lindo em Florianópolis e aquela sensação, sabe? Aquela energia, sabe? De pessoas que estão ali, cada um passando por sua própria superação, cada um com sua própria história e todos ali para realizar, né, os seus sonhos. E eu tava ali no meio deles, né? Tudo que eu pensava assim, né? Tudo que eu tinha passado, tudo que tinha acontecido em minha vida, até chegar aquele momento, sabe? E eu tava ali, eu e minha esposa. E foi um momento, assim, indescritível. Bom, meu nome é Ricardo Serravale. Essa minha história com o Ironman começou em 2008, quando eu parei 21 anos de artes marciais e decidi empreender esse sonho. Só que em 2009, treinando para o Ironman, eu sofri 3 AVCs isquêmicos. Coloquei uma prótese no coração. Os médicos disseram que eu talvez não pudesse mais fazer esporte, mas graças a Deus eu me recuperei. Depois desses 6 meses eu comecei a treinar. 3 meses depois que eu comecei a treinar, eu sofri uma fratura na perna. Hoje eu tenho 4 parafusos no pé, tenho artrose, tive que fazer enxerto de cartilagem. Os médicos disseram que eu também talvez não pudesse mais correr, mas eu consegui superar isso. E hoje estou aqui para fazer parte desse Ironman em 2013 e concluir aquilo que eu comecei lá em 2008. E chegou a largada. Ele estava tão feliz, ele estava tão radiante, que eu sabia que nada ia parar ele. Que ele ia concluir aquela prova. E eu só rezava para que tudo desse certo, assim. Então, quando a gente se despediu ali na areia da praia, que ele foi se juntar com o pessoal, assim, eu abracei ele e disse assim: vai, meu amor, vai realizar seu sonho. Na parte de natação, eu fiz uma prova assim conservadora, né? Eu saí bem aberto à direita do pilotão e eu passava bem aberto nas boias, justamente com medo de que se alguém batesse comigo e eu ter um problema e não conseguir fazer a prova. Mas eu fiz uma natação relativamente boa, né? Saí bem da água, o ombro incomodando um pouquinho, mas nada demais, normal para qualquer atleta sentir dor. Quando o Ricardo saiu da natação, e passou assim por mim, eu já saí gritando: vai! E fui para a área de transição, peguei a bicicleta e fiz também um bom pedal. E pegou a bicicleta, saiu para fazer a prova, que eram 180 quilômetros de bicicleta. E aí ele, em uma das voltas que ele passou, eu vi. E quando eu vi ele, já comecei a gritar e comecei a dizer: vamos, Mô! E eu acho que essa vibração, assim, da família, eu acho que até quem não é, eu acho que muitas vezes você grita por um Mô diferente, mas alguém ouviu a sua voz e acha que é a esposa, acha que é a namorada ou alguém. E aquilo acho que é emocionante pra eles, assim, também, como é pra gente também assistir a prova. Eu fiz um pedal forte, eu fiz um pedal bom. Tive que parar para ir no banheiro, porque tinha comido muita massa durante todo o tempo, assim, mas mesmo assim foi uma boa prova. Eu deixei a bicicleta mais ou menos com 7 horas de prova e saí para a corrida, só que na corrida... E na saída da bicicleta, quando o Ricardo largou a bicicleta na transição, largou a bicicleta e saiu para correr, ele não erguia o corpo, ele ficou meio que... acho que é assim, agachado. E eu dizia: vamos, meu amor, vamos, agora só falta a corrida. Eu acho que toda a dor que eu senti no tornozelo durante os treinos, ela voltou 2 vezes mais forte na hora da corrida. Eu consigo fazer a maratona mais ou menos para 4 horas, sabe? Só que
meu tornozelo inchou muito, meus 2 joelhos estavam assim estraçalhados. Quando eu saí da bicicleta, eu quase não conseguia ficar em pé de dor. Mas penso numa pessoa que estava ali feliz da vida, e nas fotos que a gente tem aí de recordação, dá pra ver que eu tô praticamente sorrindo em todas as fotos, porque eu tava muito emocionado, assim, e eu sabia que eu ia chegar, nem que fosse engateando, nem que fosse rolando, eu ia cruzar a linha de chegada. A parte da corrida passava sempre na frente de uma estação onde se concentrava os familiares, os amigos, que era onde eu estava. E acho que por umas 3 vezes ou 4 ele passou por mim. E ele dizia, eu tô morrendo de dor. E eu dizia, falta só mais 3 voltas. E ele passava de novo, eu estou morrendo de dor. E eu dizia, falta só 2, falta 1. E quando eu falei assim, falta 1, ele me disse, me espera na entrada assim do corredor que é para passar o pórtico. E ele disse, me espera na entrada. E foi muito emocionante quando eu vi assim de longe, foi dando uma coisa assim dentro de mim, de orgulho, de saber de tudo que ele tinha passado, e que naquele momento estava sendo realizado um sonho. E não era só um sonho dele, acabou sendo um sonho meu também, né? De recuperação, de saber de tudo que ele tinha passado, e que naquele momento ele estava conseguindo passar por tudo, né? Então chegou ali aquele grande momento, aqueles segundos que ficaram para a eternidade, porque foi lindo. E ele, acho que dá realmente, aí a gente acredita naquelas coisas que as pessoas falam, que quando chega no finalzinho cria uma força dentro. Ele passou numa velocidade por mim que eu disse, cara, eu tava sentada achando que ele ia chegar caminhando para cruzar a chegada, e ele chegou, acho que com força total, assim, com velocidade 1000 para poder cruzar e concluir aquela prova, né? Tão esperada, tão torcida, e foi isso. Foi emocionante. E assim foi. E eu consegui concluir o Ironman em maio de 2013. E eu cruzei a linha de chegada junto com minha mulher. Foi a pessoa que esteve do meu lado, me apoiando todo o tempo e me dando força para chegar naquele momento de superação e naquele momento de realização. Você já imaginou nadar 22 horas? Pois é, mais de 60 quilômetros em mar aberto? Com o risco de ser atacado por tubarões. Não dá pra ver, não.
Eu já subi até no ponto mais alto para tentar olhar, mas daqui de Salvador, desse ponto aqui de Salvador, não dá para ver não. O Esporte mostra agora a história impressionante de um atleta que precisou de ousadia e determinação para não abandonar o esporte e superar diversos problemas graves de saúde. Tudo isso mais parafusos, ganchos e titânio fazem dele o Homem de Ferro baiano. Vamos conhecer um pouquinho da história incrível de superação de Ricardo Serravalle. Você vai conhecer agora o Homem de Aço, um cara apaixonado por esportes. E não é qualquer probleminha que derruba o cara, não. Ele é um monstro do esporte. Já quebrou pé, nariz, rompeu ligamentos, vários problemas, derrame cerebral. E tá vivinho para contar essa história pra gente. Homem de Ferro, criação do cartunista Stan Lee, foi dos quadrinhos para o cinema e do cinema para a vida real. Ricardo Serravalle é quase uma adaptação baiana do personagem clássico. Duvida? Em 2008, Ricardo Serravalle lança 2 novos desafios na sua vida. E partiu para um desafio diferente. Dois grandes sonhos, que era fazer a travessia nado mais grande de Salvador e o Ironman. O planejamento aí feito aí sendo desde o começo do ano e ele vem seguindo corretamente. Não tem negócio de pegar leve com ele, não. Eu fui fazer um exame de rotina e o médico não achou o meu rim. Eu descobri que eu tinha um rim ectópico, que é um rim atrás da bexiga. O treinamento específico para o Ironman vai começar em janeiro. Quando eu terminei a Mar Grande, eu começo a treinar para o Ironman. Agora, o Ironman, não a competição, o personagem mesmo, se transformou em super-herói quando fragmentos de metal atingiram o coração. Aí vem outra coincidência. Eu tinha outro problema congênito, que era um problema no coração. Num dia de trabalho normal, eu sofri 3 AVCs. Me senti mal no trabalho, 2 vezes pela manhã, 1 vez à noite. Fui fazer um exame e foi detectado que eu tive 3 AVCs. Fiquei 6 meses parado, eu engordei 18 quilos. Como é que foi aquele início? Olha, foi muito difícil. Foi dureza, foram 3 dias de UTI. E mais ou menos em torno de 7, 8 dias de hospital. Do lado dele, não saía praticamente para nada. Águas tranquilas de agora em diante? Nada disso. Ricardo volta aos treinos e 3 meses depois sofre mais um acidente, dessa vez uma fratura no seu tornozelo esquerdo. Eu tive a segunda... Foi quando eu tive a segunda lesão no pé. Que foi a mais grave mesmo, que foi que arrebentou praticamente todo o meu tornozelo, né? O médico brincou comigo, quando ele me viu, ele perguntou se eu tinha pisado numa granada. Até hoje ele manca um pouco quando corre, por causa das cirurgias. Como é que foi esse trabalho com o Ricardo de recuperação após o acidente? Essa restrição de redução de movimentos do pé iria, e sempre foi esclarecido para ele, né, Ricardo? Que sempre isso seria um empecilho. Nas artes marciais foram 21 anos, mais de 10 títulos e teve o nariz quebrado 5 vezes. Mas o Ricardo disse que uma coisa foi essencial para que ele nunca recuasse diante das dificuldades. Os ensinamentos que vieram das artes marciais. Eu acredito que o ser humano, ele é pautado por sonhos. Mesmo com todos os prognósticos negativos dos médicos, das pessoas que conversaram comigo, eu sempre acreditei que eu poderia me recuperar e conseguir fazer. A gente para pensar por que tudo isso está acontecendo comigo, né? Minha mãe achava que eu tinha que diminuir
a minha intensidade de treinamento, essa minha, né, inquietação. E lá no meu coração, eu pensava que eu podia servir de exemplo. Recuperado, ele realizou o sonho de nadar a travessia Mar Grande-Salvador. O simples fato de você completar a travessia Mar Grande-Salvador é uma emoção indescritível. Só quem fez para viver aquilo ou quem estava acompanhando, né? Mas no seu caso, é mais do que isso, né? Exato. E graças a Deus, assim, a gente contou com uma estrutura muito boa dos meus técnicos, do meu clube de natação. E a gente fez um treinamento bastante seguro, muito bem acompanhado, né? E graças a Deus conseguimos concluir esse sonho. E foi realmente uma emoção indescritível, assim, não tenho o que dizer. Só agradecer a todo mundo que esteve comigo e me ajudou nessa vitória. O Ironman, ele tem se tornado para mim assim um grande desafio mesmo. Porque não só pelo desafio de completar a prova e de concluir um sonho, mas existe também um grande problema devido às limitações físicas que eu fiquei em relação ao meu tornozelo. Mas o coração está pronto para as grandes provas que vêm por aí. E as tatuagens, as cicatrizes e a emoção em cada conquista fazem lembrar que o Homem de Ferro baiano é feito de carne e osso. Eu queria te pedir para você definir em poucas palavras o que é que significa o esporte na sua vida. Tudo. Toda essa história vai virar livro. O título é autoexplicativo. Mais alto, mais rápido, mais forte. Em alusão ao lema olímpico, né? Altos sítios fortes. Lemas de alguém com um corpo de aço, mas com um coração bem humano. Eu acho que os sonhos nos movem. E você não pode parar de sonhar, nunca.